Então, o que eu tenho efetivamente para falar, até para não cansá-los e poder abrir um espaço para diálogo com vocês e para perguntas, eu vou tentar ser o mais breve possível, também me arvorando no que os dois colegas da mesa já falaram, com algumas pequenas provocações. Primeira delas é nós chegarmos a uma conclusão e definirmos o que efetivamente é desenvolvimento. Partindo da premissa que o professor Augustão já nos trouxe aqui, de que desenvolvimento é um conceito econômico e quantitativo, desenvolvimento é o que? Ganho de capital. O PIB seria o melhor sinal de desenvolvimento econômico possível. E dentro dessa perspectiva de que o PIB seria o melhor indicador econômico possível, a China hoje é a segunda maior potência desse planeta. Segundo maior PIB que existe, com boas perspectivas de, no espaço curto de tempo, ultrapassar os Estados Unidos. O Brasil se arvorou durante muito tempo e se orgulhou de ser a 8ª economia do mundo, 7ª economia do mundo, 6ª economia do mundo por algum tempo. Enfim, na perspectiva de, num espaço curto de tempo, passar a ser a 5ª economia do mundo. Então, se a questão for meramente econômica, meramente quantitativa, desenvolvimento econômico é muito fácil de definir. É numérico. Você não tem o que discutir. Agora, a grande questão, eu queria começar falando não numa questão trabalhista ou securitária, mas numa questão também social e que nos é muito próxima e visível dia a dia. No Brasil, por exemplo, uma das principais índices de medição, digamos assim, de aferição do desenvolvimento econômico é através da produção automobilística, né? Tanto que o primeiro sinal de alerta que nós temos em toda a crise econômica para dizer que a economia vai mal é a redução na produção de automóveis, ao ponto de num passado não tão distante assim, nós temos visto, por exemplo, a liberação, digamos assim, uma redução no valor do IPI para que não houvesse o desaquecimento na produção automobilística nacional. Isso é desenvolvimento econômico. A produção continua crescendo, a industrialização aumenta. Os índices de industrialização não têm um decréscimo que hoje, por exemplo, nos assusta aqui no Brasil. Agora, quando você sai de casa querendo chegar no trabalho e esbarra com aquele trânsito que não lhe permite andar 15 metros em menos de 10 minutos, você percebe que esse desenvolvimento meramente econômico, meramente quantitativo, não é algo tão simples assim. Então, eu começo a fazer uma reflexão a partir dessa premissa e dessa primeira perspectiva. O segundo ponto é aquela questão de saber como esse desenvolvimento econômico ele efetivamente vai ser distribuído. Porque uma coisa que fica muito clara, muito evidenciada no Brasil é que há riquezas demais. Tanto se não houvesse tanta riqueza no Brasil, não sobraria para você construir nada, para você realizar nada, para você dar nenhum benefício assistencial que fosse diante de tanta corrupção. Então, a gente tem dinheiro ainda para sustentar os escândalos e imaginem vocês que essa é uma perplexidade que sempre me passa, que sempre passa pela minha cabeça, que sempre me inquieta, que é verificar a quantidade de dinheiro que os escândalos de corrupção anunciam e supor a quantidade de dinheiro que nós não ficamos sabendo que foram efetivamente desviados. Porque ainda não se descobriu. Então, se nós temos riqueza suficiente para todo o desvio que ficamos sabendo, para aquele desvio que nós não ficamos sabendo, e para o pouco que é feito em termos de social, o nosso problema não é o dinheiro, é saber que uso nós efetivamente fazemos dele. E aí, o que nos cabe dentro dessa reflexão e dentro dessa perspectiva, e aí eu quero depois começar a entrar no tema central, que é a conciliação do desenvolvimento econômico e dos direitos sociais, o que eu acho que nos cabe pensar aqui, que nós precisamos efetivamente pensar, é qual é o problema que há por trás de todo essa ganância e essa ambição por crescimentos cada vez maiores, sem o retorno social, partindo, sobretudo, de uma reflexão dirigida a nós mesmos, a nós brasileiros. E há uma questão que eu queria fazer, muito mais, talvez, antropológica, muito mais
muito mais sociológica, saindo um pouco da questão jurídica, sobre qual é a marca registrada, qual é a marca identificadora do povo brasileiro. Gilberto Freire uma vez escreveu, nós já conversamos, tivemos a oportunidade de conversar uma vez sobre isso, que a principal característica antropológica do povo brasileiro era o jeitinho brasileiro, né? Nós conseguimos dar um jeitinho para resolver tudo. Então, se você fizer uma análise comparativa, você identifica nos povos orientais, como característica visível deles, um valor e um apego à honra muito grande. Tanto é assim que, no Japão político, isso acontece repetidamente, político que é identificado, que é pego em escândalo de corrupção, ele comete lá o harakiri, né? Ele se suicida. Imagine se isso acontecesse no Brasil. Como estaria Brasília hoje, né? Talvez uma cidade fantasma. Os franceses têm uma característica muito visível com o apego à cultura, com a valorização da civilização, da cultura que eles construíram. Os americanos, ao patriotismo. Né, isso é muito visível, inclusive. Tanto que, conversando com um americano, uma das coisas que eu já tive a oportunidade de falar, e ele, de fato, concordou comigo, é que os americanos eles se comportam como irmãos. Entre si, eles brigam o tempo todo, ficam sem se falar, competem o tempo inteiro. Mas vem alguém de fora mexer com um deles, que os dois se unem contra o de fora, como acontece com os irmãos, e acho que todos nós conhecemos exemplos nesse sentido, que brigam a vida inteira, mas não admitem que alguém de fora venha brigar com o irmão. Um irmão passa a vida inteira falando mal do outro, mas aí quem vier de fora falar mal do irmão dele. Então, esse é um sentimento que há em relação ao do americano com o patriotismo. O Brasil é marcado pelo jeitinho, que é aquela situação que todos nós já passamos por ela, de uma forma e de outra, não ou de outra, que é de você saber que a solução não é possível e ainda assim insistir com ela, porque, afinal de contas, é preciso ser flexível para que a vida consiga avançar. Essa é a leitura de Gilberto Freire. Além dessa, eu acrescentaria uma outra. Né? Nós, brasileiros, nós somos extremamente individualistas. Isso é uma marca presente na nossa cultura, isso é uma marca muito visível no nosso social, isso é uma marca que você percebe, para fazer uma reflexão talvez um pouco mais populista, no nosso estilo de jogar futebol. Nós, historicamente, as grandes equipes que o Brasil formou foram muito mais marcadas pelos talentos individuais do que pela força do seu conjunto. Compare isso, por exemplo, com as seleções históricas da Alemanha, para citar um exemplo marcante, da Inglaterra, elas foram muito mais notórias e notáveis pela força do conjunto, pela disciplina tática, do que pelos talentos individuais. Onde é que isso reflete no nosso tema e no nosso diálogo aqui sobre conciliação entre desenvolvimento econômico e direitos sociais? É que a gente consegue um pouco de desenvolvimento econômico, como de fato nós conseguimos. E isso é algo que eu falo com muita tranquilidade, porque eu me lembro, quando eu era criança, nos anos 80, quando se falava em dívida externa brasileira, se fazia até um trocadilho dizendo que não era dívida externa, era dívida eterna. Jamais seria pago. Né? Quem conviveu aqui e viveu nos tempos de mega inflação, não via outra perspectiva a não ser aquela constante, aquela preocupação com a preservação do patrimônio que vai comprar lá na frente, mas você não via a luz no fim do túnel. Né? Tanto que, quando o Plano Real veio, esse era o meu sentimento na época, acho que de muitos de vocês, pensava que era mais um. E que talvez toda aquela estabilidade, quanto tempo, o questionamento era quanto tempo duraria, porque o cruzado tinha funcionado por alguns meses. O Cruzeiro Novo tinha funcionado por alguns meses. Enfim, todos aqueles planos econômicos anteriores, eles tinham servido por algum tempo. Quanto tempo duraria o Plano Real? E nós conseguimos ultrapassar tudo isso. A estabilidade econômica que nós sabíamos há quanto tempo duraria, ela vem rendendo até bem. E a dívida externa foi paga e o Brasil hoje é credor. Não só é credor, como quer criar um outro banco, junto com os demais países do BRIC. Agora, a grande questão e esse desenvolvimento econômico tem repercutido e tem retornado em aspectos sociais de que maneira? De que forma? Em que momento a gente conseguiu vencer aquele individualismo, que é uma marca
nossa, antropológica, na leitura que eu faço da nossa população, para reverter esse desenvolvimento econômico em progresso social. Tá? Uma das políticas que efetivamente surgiram para combater essas políticas para combater a miséria, que vira e mexe aparecem com roupagens diferentes, mas que inevitavelmente são criticadas e ferrenhamente criticadas, e com razão, sobre um certo aspecto, para citar o exemplo mais próximo e o mais criticado, o Bolsa Família. Essas políticas todas, elas são criticadas porque têm um viés muito mais eleitoral do que propriamente solidário. Pelo menos essa é a crítica imputada, né, de que, na verdade, teria um viés muito mais de manutenção de um certo curral eleitoral do que propriamente um viés de solidariedade e de humanitário. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de existir, e é aqui onde eu quero chegar no ponto principal da reflexão que eu proponho a todos nós, é a de que, mesmo essas políticas, mesmo que você não tenha um objetivo nobre, às vezes se atira no alvo errado e se acerta o alvo certo. Essas políticas assistenciais, elas tiveram um retorno econômico imediato e uma influência e uma participação muito significativa nesse desenvolvimento econômico que nós tivemos. Se você pega, por exemplo, as regiões mais pobres do Nordeste, que vocês, não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer, mas eu conheço bem, eu sou de lá, meu sotaque denuncia em 30 segundos, né? Normalmente é assim. Mas eu conheço bem o sertão do Nordeste. E na maioria das cidades de lá, elas têm a economia toda girada e centralizada em torno do serviço público. Ao ponto, eu trabalhava no Banco do Brasil, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, numa cidade do sertão do Rio Grande do Norte. E nessa cidade eu cheguei a enfrentar uma única eleição municipal. A eleição municipal lá é pior do que disputa de torcida de futebol em final de campeonato. Porque se o seu candidato ganhar, você tem emprego por 4 anos. Se o seu candidato não ganhar, você não vai ter. Então, as pessoas todas saem para a rua com a camisa dos seus candidatos, se encontram nos bares e restaurantes e saem no tapa, se preciso for, para que fique demonstrado ali que o seu candidato é o melhor. Então, nesse tipo de região pobre, se você injeta R$130 que seja, para que um miserável que em outras condições não teria dinheiro para comprar absolutamente nada, vá no supermercado e compre uma cesta básica, você está movimentando aquela economia local. Em pouco tempo, o supermercado passa a vender mais cestas básicas, contrata um outro funcionário, monta uma filial, eventualmente, se for o caso, mas a economia da cidade acaba sendo modificada. E isso é um pouco dessa ideia de... Esse assistencialismo também tem uma relação marcante na economia. Não é por outra razão, e não é difícil de entender dentro dessa perspectiva, porque que o Nordeste teve um crescimento muito superior ao Sudeste, ao Sul, durante um governo que se foi notabilizado e que se marcou também por esse tipo de política assistencial. É benéfico, é ruim? Isso pode ser ruim a longo prazo. Isso pode, por exemplo, acomodar a população, de fato, é um risco a ser refletido. Isso pode gerar um aumento populacional que, no futuro, acabe jogando por terra todo esse desenvolvimento econômico imediato. Imagine que as pessoas passem a aumentar as famílias na perspectiva de ter um benefício assistencial maior. Num primeiro momento, vai aquecer a economia local. 18 anos depois, essas pessoas vão precisar de emprego. Vai ter emprego para todos eles? Então, eu não falo aqui para vocês, o que eu quero mostrar para vocês, não estou falando nem mal, nem bem do benefício assistencial, mas eu estou querendo mostrar para você como política social, eventualmente, pode ser um fator de impulsão, de propulsão do desenvolvimento econômico, e não simplesmente um fator de contenção. E eu digo isso para finalmente chegar no ponto principal da conversa que eu quero ter com vocês nessa noite. A de que, quando se fala em dificuldade de conciliar direito econômico
com desenvolvimento econômico, perdão, com direito social, é porque o direito social ele é sempre visto como um custo, nunca como algo que no futuro pode produzir um retorno econômico que também gere desenvolvimento. E a gente esquece de uma perspectiva ou de uma observação que é absolutamente fundamental nessa reflexão, que é de que direito social gera distribuição de renda. E distribuição de renda não é ruim para a economia. Muito pelo contrário, pode ser extremamente benéfico em diversas perspectivas. E eu vou tentar fazer um exemplo assim bem simplório para vocês, até porque eu acho que a minha reflexão não é das mais complexas, é da mais simples possível, muito embora para algumas pessoas seja muito difícil de perceber em várias situações. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? O que é que impulsiona a economia hoje em dia? O consumo. A verdade é que todos nós, trabalhadores ou não, nós valemos muito mais pelo que nós consumimos do que pelos que nós produzimos. E só para tentar ilustrar com um exemplo que eu estou falando para vocês, se você for um funcionário da Volkswagen, que trabalhou 30 anos na fábrica, todo dia vestindo a camisa, dando sangue, se dedicando, comprometido, eu ouso afirmar que você foi mais bem tratado no dia em que, após 30 anos de dedicação, você saiu e comprou um carro caro, do que nos 30 anos que você passou na fábrica dando suor. Porque, afinal de contas, é o cliente que tem sempre razão. Você vale muito mais quando você traz dinheiro para a empresa, porque você é um consumidor com alto potencial aquisitivo, do que como um trabalhador dedicado que passou 30 anos da sua vida se dedicando, vestindo a camisa, suando. Então, a gente vale mais pelo que nós consumimos do que pelo que nós produzimos. Esse é um ponto de reflexão e de perplexidade em relação, dentro desse contexto. Mas, ainda assim, se nós valemos muito mais pelo que nós consumimos, a gente precisa ter condições de consumir. E, para ter condições de consumir, a gente precisa ter renda. E a única forma de propiciar, de aumentar o consumo, é melhorando a distribuição de renda. Até porque isso é uma coisa inevitável. A maioria dos consumidores do país são trabalhadores. Se você não investe no social, se você não tem uma preocupação com os aspectos sociais, se você vê sempre o direito social como um custo na produção, e é o primeiro sinal de crise identificada, você flexibiliza direitos trabalhistas, reduz direitos trabalhistas para um patamar mínimo, para que a produção continue, você vai estar diminuindo o poder de consumo. Isso, numa visão macroeconômica, não tem como ser positivo. Então, tem dois argumentos que são muito falaciosos quando se fala na relação de desenvolvimento econômico e direito social. Tanto há argumentos falaciosos no sentido flexibilizador, quanto no sentido garantista. Eu vou citar um de cada aqui, só para provocar, de fato, uma reflexão coletiva aqui em todos nós. No sentido flexibilizador, é o de que é preciso de que em momentos de crise, sobretudo, é melhor você reduzir salários, tirar benefícios, parcelar 13º, reduzir férias, enfim, diminuir o custo da mão de obra, ou seja, direito social como um custo na produção, porque fazendo isso, a empresa vai ter um lucro maior e vai poder contratar mais gente. O problema é que o efeito imediato da premissa é só a primeira das conclusões. Você reduz o custo com a mão de obra, você vai aumentar o lucro. Mas você não tem garantia nenhuma de que esse lucro vai ser reinvestido em novas contratações. Isso não é uma decorrência natural. Pode acontecer, mas não é uma decorrência natural. E se acontecer, não é na mesma proporção. Porque se todo o lucro que for aumentado virar novas contratações, o empresário continua no mesmo patamar que ele estava. Não mudou absolutamente nada para ele, não é interessante. Então, a gente não percebe muitas vezes que o discurso flexibilizador, numa perspectiva macroeconômica, pode ser um grande tiro no pé, porque você enfraquece o poder aquisitivo dos principais, dos numericamente maiores consumidores do país. Ah, mas tanto faz, o dinheiro está no empresário, quanto o dinheiro está no consumidor, está no trabalhador, porque no final das contas, numericamente é o mesmo número. Não é a mesma coisa.
Porque quando está num setor ou numa grande concentração, esse dinheiro não é sempre posto em circulação, ele muitas vezes é só reinvestido, só poupado na economia. Quando está diluído em diversas proporções, ele acaba sendo o fator de impulsão do consumo. Agora, partindo para uma outra perspectiva, e chegando na outra reflexão que eu tinha me proposto a fazer com vocês, que é uma crítica agora ao discurso essencialmente garantista, o ponto que eu queria bater, e eu falo algumas vezes, toda vez que eu falo sobre esse tema, eu saio taxado de neoliberal, né? Que é em relação a uma redução da jornada sem redução dos salários. Eu queria, em primeiro lugar, antes de mais nada, dizer que eu não sou contra a redução da jornada sem redução dos salários. Muito pelo contrário. Eu gostaria muito de trabalhar 2 horas por semana e ganhar o mesmo que eu ganho hoje. Eu estaria feliz. Não, eu juro a vocês, eu ia ter muito mais tempo de lazer, ia aproveitar muito mais a vida, ia conseguir ter uma vida muito mais razoável. Eu não sou contra a redução da jornada. Eu acho que ela deve ser discutida assim, e é um fator extremamente importante. E se for possível reduzir a jornada sem reduzir o salário, eu acho isso absolutamente sensacional. O que eu critico é o discurso. É aquela afirmação de que reduzir jornada sem reduzir salário gera a criação de novos empregos. Não gera. É tão falacioso quanto você achar que reduzir, flexibilizar direitos trabalhistas vai gerar novas contratações. Não vai gerar. Por uma razão muito simples, a lógica empresarial não é essa. Né? Eu dou aula de direito do trabalho e direito privado na Fundação Getúlio Vargas, onde eu convivo com os futuros empresários que provavelmente vão ser líderes do mercado, ou de algum tipo de mercado no futuro. E eu afirmo para vocês com toda a segurança. Bom, e meus colegas de sala de aula, meus colegas professores, são hoje empresários, muitos deles, destacados. Então, eu afirmo para vocês com muita tranquilidade que a forma de pensar do empresário não é numa regra de 3, como é apresentado o discurso da redução da jornada. Porque o discurso normalmente é mais ou menos o seguinte: imagine uma tabela onde o empresário calcula quantas horas eu preciso de trabalho nessa semana. 4.400. Quantos funcionários eu tenho? Qual é a jornada semanal atual? 44. Quantos funcionários eu vou precisar? 100. Ora, se eu continuar precisando de 4.400 jornadas, mas eu reduzir a jornada semanal de 44 para 40, eu não vou mais precisar de 100 funcionários. Eu vou precisar de quantos? 110. Então, são 10 novos postos de trabalho que vão surgir. Na matemática, isso é muito sensato. No empreendedorismo, não é. Até porque a forma de pensar do empresário é dividindo os fatores de custo na atividade produtiva. Então, todo empresário raciocina na forma de uma planilha, onde ele tem diversos custos que são inevitáveis dentro da atividade empresarial. Mão de obra é um deles, indiscutivelmente. Matéria-prima é outro. Tecnologia é outro. Para ficar nos mais simples, a gente poderia... Carga tributária, enfim. Mas para tentar ficar no mais simples e resumir a 3... mão de obra, matéria-prima e tecnologia. Se a mão de obra encareceu porque você reduziu a jornada e manteve o mesmo salário, você acha que o empresário bem esclarecido, o bom empresário e com recurso, ele vai investir justamente no fator de produção que ficou mais caro? Ou ele vai investir nos outros para compensar esse aumento aqui? O que é mais fácil fazer? O que estrategicamente o empresário tende a considerar? Se mão de obra está mais caro, eu vou investir em tecnologia para substituir a mão de obra por tecnologia. Está claro até aqui? Então, dentro dessa perspectiva, é um discurso que pode ter um efeito extremamente perverso. Agora, para não dizer que o que eu estou falando aqui é absolutamente contrário à redução da jornada, e não é, eu só sou contra o discurso de que ela traria aumento de postos de trabalho muito rapidamente, redução da jornada que eventualmente não tenha redução de salário, ou mesmo com redução de salário, ela pode sim, numa visão a longo prazo e macroeconômica, ter um efeito positivo
na criação de postos de trabalho. Como isso aconteceria? Ora, se a pessoa trabalhava 44 horas e passou a trabalhar 40, seja com o mesmo salário, seja com um salário um pouco proporcionalmente menor, ela vai ter mais tempo de lazer. Mais tempo de lazer significa mais tempo disponível para uma forma de consumo, que também impulsiona a economia. Então, a redução da jornada pode, numa visão a longo prazo, ter um efeito de criação de novos postos de trabalho. O que não é razoável é achar que funciona como uma regra de 3, que imediatamente vai gerar esse ganho econômico. Isso não vai. Então, o que eu quero afirmar, com essa reflexão toda, é dizer para vocês que o direito do trabalho, o direito social, o direito do trabalho, o direito de seguridade social, o direito social como um todo, ele não é algo absolutamente incompatível com a economia. A gente precisa ver o direito social não só como um custo no processo produtivo, não só como um custo no direito econômico, mas como uma forma de distribuição de renda que pode, dentro de uma perspectiva mais ampla, não microeconômica pensando no custo da empresa, mas macroeconômica pensando em toda a sociedade, reverter em desenvolvimento econômico também. Nós não estamos falando de água e óleo, nós estamos falando de 2 produtos que podem, se bem misturados, dar uma belíssima limonada. E aí eu queria também, para finalizar, e para tentar e abrir espaço para o debate, e gostaria de ouvi-los todos sobre essas diversas reflexões, eu queria finalizar com 2 comentários. O que a gente precisa fazer para poder admitir o direito social dentro dessa perspectiva impulsionadora da economia é tentar sair dessa nossa carga antropológica de individualismo. E acreditem, é difícil, mas não é impossível. É uma mudança de paradigma conseguir abandonar esse nosso pensamento individual, que faz com que políticos que se dedicaram a vida inteira academicamente ou socialmente, em movimentos sociais, a discutir a distribuição de renda, a assumirem o poder, pensarem no acúmulo de riquezas. E aí, o que eu queria comentar, citar para vocês, só para falar como isso não é impossível, é uma quebra de paradigma, eu queria citar um exemplo que foi destacado até na minha formatura, há 10 anos atrás, que coincidiu com os Jogos Parapan-Americanos de 2003. Esses Jogos Parapan-Americanos tiveram um fato que, para mim, foi muito marcante, até porque foi para o discurso de formatura da minha turma, que mostra como toda mudança de paradigma, por mais difícil que ela seja, ela é possível. Nos Jogos Parapan-Americanos, no final de uma das provas de atletismo, das corridas, não me lembro exatamente de qual, um dos candidatos, 4 candidatos iam disputando metro a metro, com possibilidades reais de vitória, ao se aproximar da linha de chegada, quando um deles tropeçou e caiu, era um deficiente físico. Eram os Jogos Parapan-Americanos, afinal. E, esse primeiro que caiu, derrubou outros 2. E o que não caiu, ao invés de cruzar a linha de chegada, voltou para auxiliar os outros 3. E eles, os 4, cruzaram a linha de chegada juntos e abraçados. Com isso, você quebra o paradigma da competitividade exacerbada. Era uma prova de Jogos Olímpicos. Você quebra o paradigma do individualismo. É difícil, mas não é impossível. No final de tudo, depende só de nós. Muito obrigado.